people! E aí, pessoal, o vídeo de hoje é mais um ET Bilu sobre negritudes. Então, no vídeo a gente vai discutir sobre colorismo. Acompanhe o vídeo, o meu nome é Winnie e sejam muito bem-vindos ao canal Free Winnie. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. Hoje voltamos a mais uma série do vídeo ET Bilu e na minha constante busca do conhecimento, hoje a gente vai falar sobre colorismo, né? Uma das questões raciais mais polêmicas que a gente tem hoje. O colorismo é uma das consequências diretas da miscigenação que a gente vive no Brasil, que foi o tema do vídeo passado, e acaba criando uma cisão ou uma diferenciação entre tipos e tipos de negros dentro da nossa sociedade. Veja nesse vídeo por quê. O colorismo também é conhecido como pigmentocracia e é uma divisão, uma discriminação entre pessoas negras, né, pelo tom de suas peles, e acaba sendo muito comum em países de colonização europeia que cresceram e foram colonizados por meio de força bruta, né, de pessoas escravizadas da África. De forma muito simples, o colorismo ele cria uma escala de cor entre pessoas negras, imputando cada vez mais racismo, preconceito e discriminação racial para pessoas que têm pele mais escura, cabelo mais crespo, traços mais negroides. Ou seja, para negros que são mais miscigenados, que é o meu caso, e têm pele mais clara, o desprivilégio racial diminui um pouco e a gente começa a ser um pouco mais tolerado dentro da sociedade branca e tratado com alguns eufemismos, quando você dizer, ah, você é morena, ou o famoso, você é quase da minha cor. Já aconteceu comigo várias vezes isso. Já a negritude retinta é relegada a ser tratada como se fosse feia, é relegada à desconfiança e à associação com a sujeira, a burrice e a violência. O colorismo é um desdobramento do racismo que se orienta somente pela cor da pele, pelo fenótipo das pessoas, né? Ou seja, mesmo entre duas pessoas negras, uma pessoa pode ser tratada socialmente diferente da outra, entendeu? E no Brasil, nós ainda incluímos no nosso colorismo o ato do colorismo relacionado a traços fenotípicos, né? Ou seja, quanto mais negra uma pessoa parecer, quanto mais crespo for o seu cabelo, quanto mais largo for o nariz, quanto mais largo for sua boca, quanto maior for o seu traseiro, quanto mais negro mesmo você for, mais maltratado você vai ser, mais discriminado você vai ser. Esses efeitos do colorismo vêm desde a escravidão, na época em que a raça branca começou a se misturar com a negra por meio de estupros de escravas, por meio de envolvimento de seus senhores com suas escravas. As crianças, filhas dessas uniões, começaram a nascer com a pele mais clara, com traços mais brancos e etc. E aí eles começaram a associar o tom de pele e os traços mais brancos, né, com caráter. Dessa forma, os negros, que eram mais claros e mais miscigenados, eram considerados mais dóceis. E aí eles acabavam sendo colocados dentro das casas grandes para cumprir tarefas menos pesadas e recebiam menos castigo. Já o negro não miscigenado, o negro africano mesmo, ele acabava sendo relegado aos trabalhos braçais no campo e também sofria mais castigo, porque esse negro era associado à indolência, violência, etc. Até hoje, inclusive, tem alguns políticos que falam disso. O que a gente precisa perceber para entender o colorismo é que, para a branquitude, a pessoa negra nunca é realmente aceita. Ela pode ser tolerada, de preferência se ela for parecida mais com os brancos, se suas características forem mais agradáveis aos olhos da branquitude, né? Ou seja, se seu físico for cada vez menos negra. Segundo o blog Blogueiras Negras, a nossa absorção pela sociedade branca, a nossa absorção como negros, ela funciona por mimetismo, ou seja, por cópia de características físicas dos brancos. Dessa forma, se você for como eu, que tem a pele um pouco mais clara, traços mais finos e ainda por cima alisar o seu cabelo, você vai ser um pouco mais tolerado, um pouco mais aceito, porque para os brancos vai ser mais agradável estar na sua presença, porque afinal de contas suas características se parecem com as deles. Esse negro miscigenado, ele inclusive pode até ser considerado mais bonito, mas essa beleza nunca é comparável à beleza branca. Ele é considerado mais bonito em relação aos seus pares, aos seus irmãos de pele mais escura. E aí a gente lembra daquele vídeo que eu fiz sobre o porquê ser negro é feio,
E nesse vídeo eu falava sobre os grandes ataques racistas que a Globeleza de 2014 sofreu, porque ela era preta demais, literalmente, só por causa disso. Ela era preta demais, ela era vinculada à figura do Zé Pequeno, que é um ator desempenhado por um ator com traços muito negroides, e ela não se parecia em nada com a Valéria Valença, que era essa Globeleza, que é o fenótipo, o aspecto físico da negra que é aceita, que é a negra miscigenada, de cabelo encaracolado, de pele clara. E assim, muitas vezes a gente que é negro, a gente se vê obrigada a praticar esse mimetismo. Quando a gente alisa nosso cabelo, quando a gente afina nosso nariz e nossa boca, para que a gente tenha assim, seja um pouco mais tolerado em espaços brancos, porque afinal ser negro hoje em dia é exótico. E assim, as negritudes retintas e menos miscigenadas acabam sendo apagadas e silenciadas, e esse foi o exato problema que eu falei no vídeo anterior, quando eu falo sobre a escolha da cantora Fabiana Cosa para interpretar a Dona Ivone Lara. A gente não tem como tirar de forma alguma o desempenho, o brilhantismo da Fabiana, mas quando você escolhe uma atriz e cantora menos negra do que uma mulher retinta como Dona Ivone Lara, parece desfazer, parece querer apagar que essas culturas retintas, essas pessoas retintas realmente existem. E o colorismo acaba sendo um sistema, então, que faz com que os brancos permitam perto de si a presença de negros, desde que eles sejam, assim, tenham traços físicos mais suaves, né, mais europeus, e que aceitem inclusive culturas mais europeizadas. Ou seja, se você for um negro, por exemplo, de pele clara, mas for do candomblé, aí a galera já não vai te aceitar do mesmo jeito, porque aí você já está negando a cultura europeia. O importante aqui é salientar que esse acordo, que é o colorismo, ele não é bilateral. O negro não escolhe participar desse acordo, ele se sente impelido a mimetizar a branquitude, porque senão ele será excluído. E se você não acredita nisso, veja vídeos na internet de várias mulheres negras dizendo que não conseguiram vagas de emprego por causa do cabelo crespo, ou que se sentiram obrigadas a alisar o cabelo, como aconteceu comigo na adolescência, porque a gente era mais bem tratada quando usava o cabelo alisado. Para a relação da população negra retinta, essa população vai sempre ser excluída, a não ser que a gente mude a nossa forma de pensar. E, no fim das contas, essa cisão, essa divisão entre negros acaba criando problemas dentro do próprio movimento negro, quando tem pessoas igual eu, miscigenadas, que não são consideradas negras ou que não se consideram negras, porque, afinal de contas, elas não têm os traços ali negros, né? E isso vai criando ciúme, preconceito, um senso de injustiça dentro das pessoas negras retintas e pessoas não tão negras pensando que elas são mais bonitas do que seus pares retintos. E assim nós continuamos nessa mistura, a busca de tentar limpar o nosso sangue, né? Que até hoje em dia a gente tem que ouvir isso. Pois é, pessoal, era isso que eu queria dividir com vocês hoje, né? Continuamos sempre com os nossos vídeos de ET Bilu todos os domingos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e caso você tenha sido vítima ou sinta que você é vítima de colorismo dentro da sua família, dentro do seu trabalho, por favor, bote aqui no seu comentário. Agora que chegamos ao fim desse vídeo, aproveite também para se inscrever no canal e deixar o seu like. Fico por aqui, beijos e até a próxima.